Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estamos na penúltima gota dessa série Descendo a Casa do Oleiro. Minha xícara quebrou. Talvez você, participando, ouvindo essa série de gotas, você chegue à conclusão que algumas coisas na sua vida precisam ser arrumadas. Quantas vezes nós nos deparamos com situações e circunstâncias em nossa vida que são fruto de algumas quebras? Por exemplo, um filho pode quebrar o acordo, ou quem sabe os acordos. Talvez tenha quebrado o voto de confiança dos pais. Um filho pode ter quebrado algumas regras na sua família. Num relacionamento, talvez um relacionamento entre um namorado e uma namorada, noivo e uma noiva. Algumas regras foram quebradas e talvez você está vivendo um momento muito difícil porque você perdeu seu relacionamento. Muitas vezes, por causa de algumas quebras, nós nos deparamos com algumas faltas, algumas ausências. E descer a casa do oleiro é subir na expectativa de uma nova vida. Descer a casa do oleiro é subir para uma nova etapa na vida. Descer a casa do oleiro é deixar-se quebrar pela mão do oleiro para que uma nova existência surja a partir daquilo que parecia um caos. Quando esse barro que está na mão do oleiro, ele entra na mão, na rota, na roda, a mesa do oleiro, a impressão que o Jeremias, por exemplo, poderia ter é que ali estava o nada, um simples pedaço de barro. Mas é interessante que Deus é especialista do barro, do nada, criar verdadeiras obras de arte. Deus é capaz de pegar uma história quebrada, uma vida quebrada, caótica, uma vida que talvez nunca deu fruto, uma vida que talvez não deu certo em nada, quebras e mais quebras. Deus é capaz de fazer coisas lindas, ornamentais. Deus é capaz de conduzir a nossa vida para lugares nunca antes imagináveis. Vida que talvez ninguém deu nada, Deus pode construir e fazer coisas tremendas. O texto que nós estamos meditando, Jeremias 18, e nós vamos perceber no versículo 3, quando ele recebe o convite, quando Deus diz, levanta, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Esse é o convite de Deus. É interessante que Deus se manifesta, a palavra de Deus se manifesta a Jeremias, o convite de Deus é ressoante, o convite de Deus é extremamente conduzente. O convite de Deus é audível ao coração, à mente, à audição espiritual, emocional e à sua audição humana. Jeremias, ouvindo isso, ele tem uma decisão, ele tem uma escolha. Vou ou não vou? E muitas vezes nós nos deparamos inconscientemente com as escolhas. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Pego ou não pego? E Jeremias, diante do que Deus diz para ele, levanta-te, olha o que diz o versículo 3, e desci. Ou seja, Jeremias decidiu, ele se movimentou. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam em nossa vida e nós não nos movimentamos. Às vezes uma pessoa está passando por uma crise no seu negócio e não se qualifica, não se melhora, não participa, por exemplo, de cursos, de investimentos, de palestras, de orações, de rezas, seja lá como for. Talvez você precisa entender melhor a salvação para sua casa, para sua família. Como entender isso se não buscar na palavra de Deus? E aí o que a Bíblia vai nos mostrar é o seguinte: ele decidiu descer, mas ele não desceu a um santo, ele não desceu a uma estátua, ele não desceu a um pastor, ele não desceu a um padre, ele não desceu a uma religião. E muitas vezes nós nos enganamos, sabia? Às vezes a pessoa coloca a sua confiança, a sua fé numa estátua de barro, de madeira. Às vezes nós colocamos a nossa confiança num pastor, num padre, com todo respeito aos líderes religiosos, mas a nossa confiança tem que estar em Jesus, na palavra de Deus. E o texto está dizendo, e desci a casa do oleiro. Ou seja, descer a casa do oleiro faz toda a diferença. Descer a casa do oleiro significa que o seu processo de subida
Começou. Descer a casa do oleiro significa que um altar de vitória é erguido. Descer a casa do oleiro significa que respostas surgirão. Descer a casa do oleiro significa que milagres acontecerão. Descer a casa do oleiro significa que o inimaginável se torna imaginável. E ele disse: eu desci a casa do oleiro. Você que escuta essa gota, você quer mudança na sua vida? Desça a casa do oleiro. Você quer respostas na sua vida? Desça a casa do oleiro. Você quer salvação para você, para sua casa? Desça a casa do oleiro. Você quer milagres na sua vida? Desça a casa do oleiro. Você quer perceber, você quer enxergar coisas tremendas acontecendo na sua vida? Desça a casa do oleiro. Você quer ter respostas tremendas? Desça a casa do oleiro. Você quer ver milagres acontecendo na sua vida? Desça a casa do oleiro. Você quer ver feridas sendo curadas? Desça a casa do oleiro. Senhor, essa é a minha oração. Possamos descer a casa do oleiro. Eu quero descer a casa do oleiro. Em nome de Jesus, nos ajuda a descer a casa do oleiro. Em nome de Jesus. Amém.